Fala galera, Regis Maciel aqui, entrando aqui para compartilhar com vocês alguns assuntos, alguns temas que são muito importantes para a gente. Eu devo estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre marketing digital, sobre lançamento, sobre o que está acontecendo nesse mercado, que é um mercado realmente gigante, um mercado que tem muita coisa para acontecer. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje: obesidade mental. Eu passei também por esse processo, tive dificuldade de entender o que era importante para eu seguir, o que era importante eu fazer, né, em relação a estudar pela internet. Demorei um tempo para entender isso também. Então a gente começa a seguir muitas pessoas, a gente começa a fazer, achar que seguindo muitas pessoas a gente vai estar absorvendo mais conteúdo, aprendendo e tal, quando na verdade não é bem isso que acontece. Existem alguns estudos, inclusive, que eu vou citar aqui para vocês hoje, que trazem informações diferentes até do que a gente normalmente imagina ser. Hoje nós não moramos mais em Porto Alegre, nós moramos em Bombinhas e a gente mora num apartamento extremamente bem localizado aqui, próximo desse morro maravilhoso, uma quadra da praia. Então a gente está aqui numa condição de vida hoje muito melhor do que a gente estava em Porto Alegre. Não que Porto Alegre seja ruim, Porto Alegre é uma cidade maravilhosa, eu gosto muito, mas todo mundo sabe dos seus problemas lá, todo mundo sabe do que a gente enfrenta por morar numa capital, por morar numa grande metrópole, né? A segurança, enfim, tudo aquilo que você sabe, eu não preciso ficar aqui repetindo. E o custo de vida aqui também é mais barato. O que nos permite fazer essa mudança? Trabalhar com digital. Trabalhar com marketing digital nos permite escolher onde morar. É claro que de acordo com as nossas condições, né, atuais, então não são muitas as opções hoje, mas aqui a gente encontrou uma condição muito boa, questão de custo de vida, moradia, qualidade de vida, saúde, educação, enfim. Então tem sido muito bom morar aqui, a gente está muito feliz com isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. O que é obesidade mental? Eu peguei uma definição aqui que é o consumo excessivo de informações de uma forma geral, não necessariamente aquilo que é supérfluo só. E isso é muito importante. Não é só consumir coisas que são supérfluas, é consumir também coisas que são, na nossa visão, boas. Conteúdos que nos agregam, conteúdos que nos trazem crescimento. Isso também pode gerar obesidade mental. A obesidade mental, ela não é só consumir, né, de forma excessiva a informação, de forma geral, não necessariamente conteúdo supérfluo, mas também o conteúdo bom em excesso, a ponto de que o cérebro não consegue reter ou processar de forma eficaz as informações. Então isso é muito importante a gente entender. O que acontece? A gente vai consumindo, chega um momento que o teu cérebro ele não processa mais as informações. Então, por isso, tem muita gente que consome produto, conteúdo e não coloca nada em prática. Então essa é uma das grandes, hoje é um dos grandes problemas que as pessoas estão vivendo, né? O consumo excessivo de conteúdo digital, né? Que o conteúdo digital ele não é ruim, pelo contrário, né? Pela condição que a gente tem hoje de escolher, ele te dá te dá oportunidades que tu não teria há um tempo atrás, né? Eu hoje tenho 44 anos, no meu tempo não tinha tanta opção assim como tem, né? Eu lá com meus 20 e poucos anos, a gente tinha a TV por assinatura ali, que era cara pra caramba, que era difícil de ter, e a TV aberta e rádio, né? Aí sim, muita revista. Eu lembro que naquela época era muito comum a gente fazer coleção de revista, mas aí tu escolhia assinar uma revista A, B ou C, que era algo que te interessava, né? Tu te alimentava daquele, consumia aquele conteúdo, te alimentava daquele conteúdo, coisas que poderiam fazer sentido para ti, então
tu tinha que escolher dessa forma. Hoje não, hoje está muito fácil o acesso a conteúdo. Por isso que a gente tem esse processo de obesidade mental. Porque a gente vai consumindo, e a gente não sabe de verdade o que a gente está, o que é bom, o que vai nos trazer retorno, principalmente, né? Porque não adianta simplesmente a gente consumir o conteúdo e não aplicar. E isso é o que a maioria das pessoas fazem. A gente consome e não aplica, né? Então, tem um filósofo brasileiro, o nome dele é Tadeu Cruz, ele fala assim: o poder oriundo da informação está em saber usá-la, não em possuí-la. Então, muito tempo se falou de quem detinha, né, a informação era quem tinha o poder. E na verdade, hoje, a minha crença é um pouquinho diferente. Não basta ter a informação, tem que fazer aquela informação gerar resultado para ti. E aí sim, eu acho que essas pessoas hoje são as pessoas que estão se destacando no meio digital, estão se destacando né, nas mídias. Por quê? Porque elas têm a informação, elas colocam aquilo em prática, né, e geram resultado com aquilo. A qual resultado? Pode ser o resultado financeiro, pode ser o resultado de transformação, pode ser o resultado de ajudar muitas pessoas, pode ser o resultado de criar uma comunidade, de criar um grupo de pessoas que vai te ouvir a respeito daquele teu assunto. Isso tudo é um processo de transformação, né? Então a obesidade mental, ela vem quando a gente não coloca em prática. A gente pode traçar um paralelo aqui um pouco com a alimentação, né? Claro que a gente sabe tudo que é ruim comer. E o duro é que as coisas boas não se deve comer, né? As coisas que a gente gosta, né, não se deve comer. Isso é complicado. Mas a gente segue a vida assim, né? Tentando sempre lutar contra a balança. E no digital é a mesma coisa. O que acontece? Eu vou consumindo coisas que não agregam muitas vezes para mim, né? E eu não uso. Então, quando eu estou consumindo, por exemplo, né, vou comer uma pizza. Se eu comer uma pizza por semana e fazer exercício, gastar aquela energia que eu consumi, a probabilidade de eu ter uma melhor saúde, ela é maior. Agora, se eu consumo pizza, coisas que engordam e não pratico, não coloco aquela energia para fora, porque eu estou consumindo energia, então eu tenho que colocar energia para fora. Então eu penso, eu estou consumindo um monte de conteúdos bons, tá? Não estou dizendo bobagem, então não vou nem entrar nesse mérito, porque hoje acredito que as pessoas, mesmo na questão da pandemia, lockdowns em várias cidades, as pessoas não têm tempo para ficar consumindo bobagem, né? Então, alguns consomem, outros às vezes até por entretenimento, vou dar uma risada, vou dar uma distraída, legal, não tem problema nenhum. Porém, a maioria do produto que a gente consome, do conteúdo que a gente consome, é um conteúdo bom, é um conteúdo que pode te ajudar. Só que tem um conflito muitas vezes de crenças, um conflito muitas vezes de opiniões, e aí a gente acaba que a gente não tem a nossa opinião formada em relação àquilo. Então esse é um dos grandes problemas também da obesidade mental. A obesidade corporal, ela aumenta o risco de doenças e complicações, né? Diabetes, colesterol alto, hipertensão, e a obesidade da mente também pode trazer consequência na nossa saúde mental, né? Se por um lado o corpo ele engorda com o consumo exagerado de caloria, aí o excesso de informação inútil é apontado como grande culpado pelas mentes obesas. E também o consumo de conteúdo útil. Porque volto, né, falando sobre a prática, se eu não colocar em prática, de nada adianta eu consumir um monte de conteúdo e não colocar em prática. Que não é muito fácil também, muitas vezes a gente segue as pessoas, a gente quer, né, participar de desafios, jornadas, série de lives, que são boas, que nos trazem, cada um dentro do seu nicho, traz um crescimento. Só que todas essas pessoas, elas nos dão dicas práticas. Só que a pessoa vai lá e não coloca nada em prática, então começa a ficar obeso, né? E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quantos gurus virtuais tu segue? Né? Porque a gente tem, claro, as pessoas que a gente
se identifica, e tá tudo certo, não tem problema nenhum, cada um se identifica com alguém. Eu não entendo que existem melhores ou piores. Eu acredito que aquelas pessoas que são íntegras, que trabalham de forma íntegra, que têm um conteúdo íntegro e que fazem aquilo que falam, existem muitos profissionais hoje muito bons e que trazem muito conteúdo, mas conteúdo de valor, mesmo de forma gratuita. Claro que eles vendem os seus cursos e eu acho que isso está extremamente correto, porque é conhecimento, né? A gente paga por conhecimento na faculdade um dinheirão e às vezes sai sem saber fazer a metade das coisas que a pessoa faz depois da faculdade. E aí hoje, com o crescimento do marketing digital, a gente tem acesso a muita informação de muito valor, pessoas que têm, né, skin the game, ou seja, elas colocam a pele em risco, elas estão participando dos processos que elas falam e ensinam, e as pessoas começam, mas R$1.000 é caro para esse curso, R$2.000 é caro para esse curso, né? Caro, na minha opinião, é o cara fazer uma faculdade que gasta quase R$200.000 e depois ele vai, né? Eu tenho alguns amigos que são arquitetos, por exemplo, tem coisas que os caras têm que aprender com um pedreiro, que não tem nem segundo grau, porque a faculdade não ensina. Isso, na minha opinião, é caro. Não é errado, né? Eu acho caro, mas se tu pega, por exemplo, um curso com uma pessoa que tem prática, que tem vivência naquilo ali, tu vai conseguir trazer um retorno muito mais rápido para a tua vida. Então, essa é a dica, né? Então, quando a gente fala sobre gurus virtuais, o problema não está em seguir, tá? Enquanto eu consigo absorver daquele conteúdo. E essa é a questão principal, tá? Então, assim, até o final do ano passado, eu seguia vários players de sucesso. Vou citar aqui, porque na verdade eu não deixei de seguir porque eles são ruins ou bons, não é essa a questão, né? Pablo Marçal, aprendi muito com ele sobre muitas coisas, no digital, na posição de como se posicionar de forma disruptiva, aprendi bastante. O Shilleston Kaiser, né, que é um cara também sensacional, um baita homem de Deus, passou por dificuldade esses tempos aí, mas Deus operou mais alguns milagres na vida dele, acho esse cara sensacional, indico ele para muitas pessoas. Joel J, que é um cara, quando se fala de performance, na minha opinião, ele é um dos, se não o top do Brasil em relação à performance, né? Então também tenho certeza que é um cara sensacional, entre outros, né? Só que eu deixei de seguir essas pessoas por quê? Porque eu precisava fazer uma imersão no meu nicho e no meu subnicho. Então o meu nicho é o quê? Marketing digital. O que é o meu subnicho? É lançamentos digitais. Então eu precisei fazer um reset na minha mente, que estava ficando muito obesa, e recomeçar. Então eu fui até 22 pessoas. Chegou um momento que eu estava seguindo 22 pessoas no Instagram, né? Eu brinco com a minha esposa que eu quase deixei de seguir ela também. Então, 22 pessoas eu estava seguindo no Instagram, imagina, né? Esse é um número praticamente impossível. E claro que eu deixei de seguir alguns amigos, deixei de seguir praticamente todo mundo. E eu foquei no quê? Nas pessoas, principalmente em uma pessoa que falava aquilo que agregava no meu trabalho. Por quê? Porque eu precisava ter foco. E quando eu tenho foco, eu vou muito bem. Quando eu desfoco, meu Deus, eu fico muito complicado. Quando eu perco minha rotina, quando eu perco hábitos que eu já criei há um tempo, eu tenho muita dificuldade de continuar. Então eu prefiro ter a disciplina mais regrada para que se tornem hábitos e eu consiga avançar naquilo que são os meus propósitos. Então eu comecei a seguir pessoas que falavam de lançamento digital. E na minha opinião hoje, o top do Brasil é o Érico Rocha. Então a gente conseguiu fazer o curso dele e eu comecei a seguir e ainda sigo e ouço muito do que ele fala. Por quê? Porque eu estou aprendendo com ele a fazer lançamento. E a gente já fez lançamentos em cima do método dele e a gente teve bons resultados. O que é bom resultado? Para uns, bom resultado é ganhar 1 milhão. Para outros, bom resultado é ter um ROI, por exemplo, de 7 por 1. Né? Investir R$1 e receber 7 de volta. E isso é um pouquinho maior que a poupança, né? Então eu acredito que é um bom resultado também. No montante
ele pode não representar muito, digamos que não foi 6 em 7, não foi 7 em 7, mas para nós é um resultado muito interessante, porque todos os lançamentos que a gente fez até hoje deram ROI positivo, né? E teve muitos lançamentos que a gente não investiu R$1 e a gente teve um resultado positivo. Então isso significa que a forma de lançamento funciona. Então eu foquei e eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a buscar aquilo que realmente era importante para mim. E aí a minha mente foi emagrecendo, vamos usar esse termo assim, né? E aí às vezes conversava com alguns amigos que eu até indiquei grandes influenciadores digitais que têm conteúdo bom. E os caras falam, pô, tu viu lá o que o Pablo postou, o Joel J, o fulano e tal. Falei, pá, cara, não tô mais seguindo eles. Mas como que tu não tá seguindo se tu me indicou, cara? Falei, não, então, eu tive que fazer uma guinadinha na minha vida aqui para ter um pouco mais de foco e conseguir atender, conseguir atingir os objetivos que eu queria. Então, quando a gente é focado, tu precisa fazer isso. E às vezes é deixar de seguir pessoas que são até teus amigos, mas eles não estão agregando ali no teu Instagram. E eu vou te explicar por que isso, até para pessoas que querem crescer no Instagram, no sentido de ter mais audiência, e já falo também da diferença de audiência e de seguidores, é importante a gente dar uma limpada no perfil. Porque o algoritmo ele se confunde, eu já vou te falar a respeito disso. E o que nos impede muitas vezes de fazer essa limpa, fazer esse reset nas nossas redes sociais? Não é o fato de tu deixar de seguir uma pessoa. É o fato de depois de tu fazer esse reset para emagrecer a tua mente, é tu voltar a seguir aquela pessoa, porque passou o processo, né? Tu entendeu. E claro que eu quero saber como os meus amigos estão. E hoje a melhor forma de tu saber como as pessoas estão, né, ainda mais com essa situação de pandemia, que às vezes não, né, hoje não pode estar fazendo aglomeração, aquele churrasquinho que tu fazia com os amigos, já não é mais permitido fazer, enfim, né, até por uma consciência mesmo que as pessoas precisam ter para não se influenciar, não transmitir a doença para mais pessoas, né? Então, o que a gente precisa, qual que é o problema? O problema não é deixar de seguir, o problema é voltar a seguir. Porque quando a gente volta a seguir, a pessoa viu que tu voltou a seguir ela. Até teve um amigo meu que falou, cara, eu vi lá que tu começou a me seguir, mas tu deixou de me seguir quando? Eu falei, cara, deixei de te seguir faz uns 3 meses. E expliquei pra ele e tal, e pra tu ver como o meu conteúdo não estava sendo importante pra ti, porque não fez diferença. Então não é que quando a gente segue poucas pessoas, a gente tá tipo assim, não, agora eu tô me achando bom, agora eu tenho menos de 5% de seguindos do que seguidores e tal. Nada a ver, cara, isso é uma questão de posicionamento, é uma questão de como que tu quer ser conhecido no mercado e como tu quer levar a tua vida no digital. Tu não precisa seguir todo mundo por pena. Isso é o que muitas vezes as pessoas fazem. Ah, como é que eu não vou seguir o fulano? Como é que eu não vou seguir o Beltrano, né? Meu amigo. E cara, e daí que ele é teu amigo? Manda uma mensagem para ele. Então, tu quer te relacionar com teu amigo? Manda um WhatsApp para ele. Liga para ele. Né? Hoje as pessoas quando recebem uma ligação, nossa, deve ser uma notícia ruim, alguma coisa. Às vezes não, faz uma chamada de vídeo. Então isso é legal, né? E não precisa deixar de seguir as pessoas, ou seguir as pessoas porque, nossa, o cara me segue, eu vou seguir também. E daí? E eu falo para as pessoas de verdade, inclusive, se tu tá aqui assistindo essa live, ou se tu tá assistindo aqui no IGTV ou no YouTube, para onde eu vou colocar esse conteúdo aqui, se não fizer sentido para ti o meu conteúdo, não precisa me seguir. De verdade, eu tô falando aqui até contra o patrimônio, como as pessoas falam, né? Não tem problema. Né? Inclusive, muitas pessoas deixaram de me seguir quando a gente deixou de exercer uma função de liderança na igreja, quando a gente mudou para esse mercado digital, e não tem nenhum problema nisso, porque é livre, gente. É livre. As pessoas ficam ofendidas, sabe? Eu conheço pessoas que falam, não são meus amigos comuns, mas um amigo meu outro dia me falou assim, cara, eu não posso deixar de seguir aquela pessoa, porque aquela pessoa um dia eu deixei de seguir, ela não falou mais comigo. Olha o nível.
Então as pessoas estão vazias, na verdade, né? Agora o cara deixou de me seguir, não vou falar com o cara. Como assim? Falei, cara, eu falo de marketing digital no meu perfil, tá? Falo de lançamento digital especificamente. Cara, não tem nada a ver pro cara, pra que ele vai me seguir? Pô, é meu amigo que acompanha meu trabalho e tal, beleza. Agora o cara tá no mesmo processo que eu tava, por exemplo, há uns 3, 4 meses atrás, deixa de seguir, velho. Vai, faz a tua, vai pra cima. Busca influenciadores que são do teu nicho, que vão somar pro teu trabalho, que vão te trazer ferramentas para tu produzir mais, para tu crescer naquilo que é a tua profissão, entendeu? Eu sou a favor disso, né? E não dessa funçãozinha de ficar seguindo porque tem pena. E outra, vou te falar mais uma coisa. Não segue pessoas para que elas voltem a te seguir. Isso aí bagunça o teu Instagram. De verdade, se tu quer trabalhar de forma profissional com o Instagram, esse negócio de me segue que eu te sigo, me marca que eu te marco, isso aí não traz engajamento. O algoritmo vai te derrubando cada vez mais, ele vai percebendo esse movimento, ele vai te derrubando porque as tuas postagens são curtidas e pelas mesmas pessoas, né? E aí daqui a um pouco o algoritmo começa a não entregar mais para as pessoas que realmente são interessadas no teu conteúdo. Então toma cuidado. Toma cuidado, tu precisa sim ter um Instagram que seja com conteúdo relevante, né? E não fazer essa troca de seguidores. Me segue que eu te sigo, sabe? Isso aí parece brincadeira de criança. Mas enfim, por que isso está acontecendo? Porque o Instagram ele está cada vez mais se tornando um local de trabalho. Nas últimas semanas eu prospectei pelo Instagram 4 especialistas e marquei reunião e conversei com eles tudo pelo Instagram. Não trocamos WhatsApp e a gente falou tudo pelo Instagram, entendeu? Então a gente precisa entender esse processo e ver que de verdade eu estou vivendo um processo de obesidade mental porque eu estou seguindo muita gente, aí os conteúdos começam a conflitar, sabe? E daí o cara dá uma opinião e o outro dá outra e tu fica ali no meio, tu não sabe qual que é a tua opinião. Então deixa eu te falar um negócio até que uma amiga minha postou ontem até, a Fernanda, amiga minha lá da Bahia, e aí ela postou ontem, não ache nada, estude e tenha opinião. Então, o conteúdo está à disposição. A questão é que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço para estudar. Então, o que elas fazem? Elas pegam a opinião de outro, né? E saem falando que aquela é uma opinião dela, ou que, tudo bem, pode até fechar algumas opiniões. Ah, eu penso mais ou menos como esse cara. Tá tudo certo, mas é importante tu estudar o tema para tu tirar a tua conclusão, né? Então, assim, eu estou estudando hoje o que? O lançamento digital. Né? A gente tem 5 especialistas no nosso cast, a gente já lançou 4, estamos lançando mais 2 mês que vem, né? Na verdade estamos repetindo o lançamento e a gente está trabalhando para o lançamento de uma especialista que a gente não lançou ainda. No início do mês de abril agora vai ser o lançamento, que é um lançamento relâmpago, que é um tipo de lançamento dentro de todos que existem. Então eu estou estudando, agora estou também estudando uma pessoa que ensina, o nome dela é Ellen Salomão. Ela tem uma agência de lançamentos e ela ensina as pessoas, as pessoas que trabalham nessa área a também montar a sua agência, montar, estruturar ela todinha, que é o que eu tenho hoje, é uma agência, eu não sou lançador. Eu tenho uma agência 360, ou seja, eu faço tudo para o especialista. O especialista, se ele não tem nem Instagram e ele tem uma expertise em algum assunto, a gente fecha o contrato, a gente faz o lançamento dele do zero em até 45 dias. A gente faz o primeiro lançamento, claro que é um lançamento semente, que a gente chama, que então o resultado dele é muito mais... De quantificar e testar a própria oferta dele do que propriamente dito o resultado financeiro, né? Então, ela colocou isso, então tu tem que estudar, né? Tu tem que estudar para ter a tua opinião. Então eu estou estudando agora a Ellen Salomão, inclusive vai ter um curso que eu quero adquirir o mês que vem ou no outro, porque esse mês não deu, né? Mas é um curso que ela ensina tudinho, desde o início até o final da agência. Então, para mim, isso é importante. E lá ela fala de outras visões do lançamento também. Então, também estou abrindo
pensamentos sobre lançamento digital, porque não existe uma pessoa que é a mais certa do mundo. Existe uma pessoa que começou, que foi pioneira e tal, tudo bem. Mas as pessoas vêm aprimorando os processos. E o processo ele precisa ser sempre aprimorado. E eu quero aqui, ó, falar quantas pessoas eu sigo hoje. Hoje eu sigo 81. Por quê? Porque eu também estou estudando alguns especialistas que eu quero abordar. Então, qual que é o processo que eu faço para abordar um especialista? Eu começo a seguir essa pessoa, né? Vejo se o trabalho dela é um trabalho legal. Legal que eu digo, gente, não é que eu defino se o cara é bom ou não, pelo amor de Deus, não é isso, eu não tenho essa autoridade, entendeu? Mas eu vou ver a pessoa, se ela bate com as minhas crenças, se ela bate com as minhas ideias, e aí eu vou começar a entender se aquele especialista, ele é um especialista que eu possa lançar. Então, quando eu estou seguindo pessoas que não são não falam só de marketing digital, então eu hoje procuro, por exemplo, profissionais que tenham conteúdos relevantes. E claro, muitos profissionais têm, mas às vezes a forma dele expressar o trabalho dele, a forma dele falar, a forma dele levar o conhecimento dele para as outras pessoas não é uma forma que eu acho legal. E não estou dizendo que isso é errado, tá, gente? Cada um trabalha de uma forma, entendeu? Então tem alguns princípios que eu sigo, né? Então tem alguns princípios que eu sigo e que eu não abro mão. E tem algumas coisas que eu não acredito, então eu não vou lançar. Então assim, galera, deixa eu te dar 3 dicas, tá? E dica é dica, segue quem quer, né? 3 dicas para que tu possa fazer uma desintoxicação, um detox de marketing digital, um detox. Então vou dar 3 dicas, tá? A primeira dica para fazer um detox do Instagram, tá? É assim, entra no teu perfil, tá? Entra no teu perfil e vai nos seguindo, ou seja, nas pessoas que tu segue, não nas pessoas que te seguem. Vai lá no seguindo e clica. Quando tu clicar, vai aparecer assim, com quem teve menos interações. Já aparece ali, o Instagram te ajuda nisso. Com quem teve menos interações. Então tu entra lá naquele com quem teve menos interações e tu vai perceber que tem várias pessoas que nem o Instagram nem te mostrou no teu feed nos últimos dias, nos últimos meses. Então lá tu pode deixar de seguir direto, pode deixar de seguir geral, porque tu não viu mais, entendeu? Tu não acessou o conteúdo daquelas pessoas. Então tu pode deixar de seguir elas sem nenhum problema, porque elas não estão, para ti aquele conteúdo não está sendo relevante. E o algoritmo entendeu isso, porque tu não curtiu, tu não comentou aquelas postagens, entendeu? Tu não interagiu de nenhuma forma, tu não salvou, tu não compartilhou. E aí o Instagram entendeu isso e jogou lá pessoas com quem tu teve menos interação. Então essas pessoas são as primeiras que tu deve deixar de seguir, certo? Esse é o primeiro ponto. Segunda dica que eu quero te dar para fazer um detox de Instagram. Não siga ninguém por pena. Gente, vou falar. Tem muita gente seguindo pessoas aí por pena. Ah, o cara me seguiu, vou seguir também. Por quê? É um conteúdo relevante para ti? Ou é uma pizza, um hambúrguer que todo dia vai estar ali te engordando mentalmente, né? Trazendo um paralelo aqui com a alimentação errada. Entende? Então, dá para comer de vez em quando um hambúrguer? Dá. Então tu vai lá e acessa o conteúdo da pessoa e depois sai fora. Entendeu? Tu não precisa seguir para ter acesso ao conteúdo, né? Às vezes eu quero ir lá dar uma olhada lá no conteúdo de alguém, eu entro no perfil do cara, eu olho lá o conteúdo, vejo se tem alguma coisa que me interessa e saio. Eu não preciso seguir ele para consumir o conteúdo dele, entendeu? Então a gente consegue ter uma condição melhor quando eu deixo de ter pena, eu paro de seguir as pessoas porque a pessoa me segue, eu vou seguir também. Não faz isso, né? E a terceira e última dica que eu quero te dar, né, é escolha no máximo 2 players de sucesso no teu nicho para que sejam a tua influência. Eu não sei qual que é a tua área, mas escolhe 2 players da área, tá? 2. E segue aqueles caras, mas não deixa de estudar o teu conteúdo a fundo, não deixa de estudar aquilo que tu tem realmente quando é realmente de importante no teu conteúdo, entendeu?
Então, a gente faz isso para quê? Para que a gente tenha um entendimento e segue as pessoas para saber como elas estão de verdade. Entendeu? Para saber como elas estão de verdade. E quando o meu conteúdo não fizer mais sentido para ti, tu deixa de me seguir e tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem, essa é a questão. O problema, sabe qual é? É que as pessoas se ofendem, né? E tem um monte de mimimi na internet hoje. Tem um monte de mimimi, então o cara fica ofendido e fala, o fulano não me segue mais. E daí que ele não te segue? E daí, né? Não tem nada a ver se ele te segue ou não. Segue a tua vida, faz a tua e não te preocupa com os outros, né? Então, galera, esse é o conteúdo que eu quero trazer para vocês hoje, tá? A gente ficou aqui batendo um papo muito legal. Vou trazer mais conteúdos desses, certo? Falando sobre o marketing digital e também sobre a vida, porque a vida hoje está no digital. Então não tem como a gente tratar o marketing digital, tratar o digital como algo que as pessoas têm opção e a pandemia trouxe isso. Né? Uma das coisas boas que a pandemia trouxe, e a gente precisa olhar tudo como bom, porque é tudo pelo lado bom também, porque não adianta ficar só chorando as pessoas que morreram, é triste, lógico, né? Perder pessoas, perder queridos, nunca é bom, né? Eu tive duas perdas gigantes na minha vida, que foi meu pai e depois meu irmão mais velho. Eu sei o quanto é ruim, quanto dói, né? Claro, não foi dessa praga aí, mas enfim. E aí eu acabei tendo esse entendimento, né? Então a gente precisa compartilhar. Então eu acredito muito que as redes sociais elas nos permitem ajudar pessoas que nunca nós conseguiríamos ajudar de forma presencial. Então é para isso que existem as redes sociais. Só que galera, obesidade mental, cara, foge disso, tá? Então deixa teus comentários aí, o que tu pensa sobre isso, né? Me conta se tu já deixou de seguir algumas pessoas, se isso te fez bem, né? Porque se não fez também não deixa de seguir, não é uma obrigação. A gente só dá dicas, né? As pessoas fazem aquilo que elas querem porque elas são livres, né? A Bíblia fala em Gênesis 1:26 que Deus te fez e nos fez, né? A imagem e semelhança dele nos deu poder para dominar sobre a terra. Então ele deu para mim e deu para ti. Agora o que eu faço com aquilo que ele me deu, o que tu faz com o que ele te deu, a gente que decide, né? O poder e a autoridade está sobre todos. Agora eu estou tentando dominar a terra que ele me confiou, a parte que ele me confiou. Dominar no sentido de realmente atuar. Eu sei que eu tenho poder sobre essa área e eu vou entregar o meu melhor, vou fazer com que as pessoas possam ser transformadas através do meu conteúdo, né, e do meu trabalho, entendeu? Então eu ajudo pessoas hoje a se lançarem no digital e faço com que essas pessoas ganhem dinheiro, né? E dinheiro é importante ganhar dinheiro, porque o dinheiro vai te ajudar a ter uma vida melhor, uma escola melhor para os filhos, escolher onde tu morar, por exemplo, num lugar melhor, de melhor qualidade, né? Dinheiro traz felicidade, não traz. Isso é conversa fiada, não entro nessa discussão, tá? Mas eu gosto de um ditado de um amigo meu que diz assim, é melhor chorar dentro de uma Ferrari do que numa parada de ônibus, né? Nada contra quem anda de ônibus, lógico, mas há de convir comigo que faz sentido esse ditadinho, esse pensamento, que é engraçado, só pra gente dar uma descontraída aqui. Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Semana que vem a gente vai ter mais lives. Eu acredito que 2 vezes por semana a gente vai entrar para poder trazer conteúdos aqui que tem vindo vários insights e eu quero compartilhar com vocês. Tá bom? Fica com Deus, chega junto nos conteúdos aí do perfil, curte lá, comenta, participa, vamos engajar, dá a tua opinião, quero te ouvir, posso discordar, mas vou sempre respeitar a tua opinião. Valeu? Fica com Deus e até a próxima.